E aí, Nação Celeste, terçou aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. A partir de agora você fica atualizado sobre tudo o que envolveu o Cruzeiro nessas últimas horas. Muitas informações atualizadíssimas pra vocês. Tá aí, essa é a capa de mais um conteúdo. Bora que bora, Nação. Tem isso e muito mais a partir de agora, tá? Véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa amanhã entra em campo contra a equipe do Grêmio. Mas aqui o foco vai ser outras notícias, bastidores aí interessantes pra vocês. Já peço logo de cara, se você puder, hype o nosso vídeo. Se aparecer a opção pra você, peço encarecidamente, deixe o hype pra esse canal aqui, nos ajude, fechado? Deixa o likezão, a meta vai ser de 300 joinha, batemos todas as metas de 300 likes. Já já a gente aumenta essa meta, viu? Muito obrigado a quem nos ajuda com o seu joinha. Comenta bastante, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo e sem enrolação. Bora lá, bora pra primeira notícia, nação, fresquinha pra vocês, tá? Fred Cascardo foi anunciado como novo diretor de futebol das categorias de base do Cruzeiro. Já tínhamos essa informação, né, de que o Fred assumiria a base do Maior de Minas, diretor aí com passagens, por exemplo, pelo América. Ele estava em viagem na Europa, fazendo ali um tour, se capacitando, né, em alguns grandes clubes do futebol europeu. Voltou e já foi direto aí para apresentação na Toca 2, tá? Ele que vai estar mais na Toca 1 do que na Toca 2. O Cabuloso contratou o dirigente para reforçar o trabalho que tem sido feito na Toca da Raposa 1. O profissional assume o cargo nas categorias de base, onde passa a atuar junto ao diretor-geral, Adilson Batista, no processo de formação de jovens atletas no clube. Então, antes que alguém pergunte do Adilson Batista, né, no caso aí, ele permanece, né, no Maior de Minas e não se trata, né, do mesmo cargo. Então, novo reforço aí para o Maior de Minas. O Cruzeiro que teve no meio agora do ano, meio do ano não, né, de setembro para outubro, jogadores convocados para o Mundial Sub-20. No Mundial agora que está sendo disputado no Catar do Sub-17, temos lá 3 atletas, inclusive o Felipe Moraes fez um golaço ontem. Tivemos aí jogadores recentes da base do Cruzeiro convocado pelo Ancelotti, o Vitor Roque passou pelo Cruzeiro e América, o Igor Thiago está na pré-lista de convocados, né? O Caio Jorge também está na pré-lista, apesar de não ser base do Cruzeiro, mas, né, um jovem jogador hoje do Cruzeiro. Enfim, tem alguns talentos que já estiveram na base, então assim, dá pra dizer que dá pra fazer um trabalho bem legal e o Cruzeiro captar bem, né, a médio e longo prazo. Nação, uma perguntinha pra vocês. Dá pra buscar? Olha só esse post aqui da R10 Score a respeito do Caio Jorge, né? Caio Jorge, ele chegou, né, no último sábado, com os 2 gols feitos contra o Vitória, a 17 gols no Brasileirão. Ele está a 6 gols do recorde de um jogador do Cruzeiro em uma edição de pontos corridos. Alex, né? O Alex, ele fez 23 gols em 38 jogos, tá? O Alex, ele esteve em um ano, né, numa competição que tinha mais jogos, mas ele não jogou todas as partidas, tá? Dá pra destacar isso daí. Por exemplo, né, do jogo do título contra o Paysandu, inclusive aquele pôster que tá, deixa eu ver, aqui, ó. Esse pôster aqui lá no Mineirão contra o Papão, o Alex não tá nessa foto, porque ele estava suspenso com o 3º cartão amarelo, então ele ficou fora de algumas partidas, então que totalizou 38 jogos. Mas ele fez 38 jogos, então é como se fosse um campeonato inteiro, né, ininterrupto por um jogador na atual edição. Aí ele fez 23 gols, e era meia, viu? O Aristizábal no mesmo ano fez 21 gols em 36 jogos. O Guilherme, em 2008, fez 18 gols em 32 jogos. E o Caio Jorge tem 17 gols em 28 jogos. Tem mais 6 jogos que ele pode atuar, chegando a 34 jogos, né? E podendo, quem sabe, fazer mais 6 gols. O que vocês acham, nação? E eu falei 6 jogos, não, né? Ele vai ter mais 7 jogos. Tem mais 7 rodadas pro Caio Jorge, de repente, atuar aí e quem sabe chegar. Aí eu te pergunto, você acha que dá? Na minha opinião, cara,
vai ter alguns jogos ali que se ele jogar, dá pra marcar um golzinho ali. E quem sabe ele chegar nas últimas rodadas com uns 20, 21 gols, quem sabe ele anima e tenta chegar nesse recorde aí. É difícil, não é fácil, mas acho que dá. Falando agora, nação, do nosso próximo confronto, né? Bora falar aí sobre os desfalques do Grêmio contra o Cruzeiro, né? Já sabem que o Marlon poderia ser um desfalque, não vai ser, né? Pela política de boa vizinhança aí do Pedrinho com um dos sócios do Grêmio. Mas, bora aqui pra lista de desfalques, não são poucos jogadores não, tá? Vamos lá, ó. O zagueiro Balbuena, o atacante Bright White, os laterais João Pedro e Marcos Rocha, o zagueiro barra volante Rodrigo Eli, o volante Vidia Sante e o meio atacante William. Todos esses jogadores que estão entregues ao DM. Então, esses jogadores serão desfalques, tá bom? E aí, o Grêmio poderia, atenção, ter um desfalque maior ainda, porque teve vários jogadores que jogaram pendurados contra o Corinthians na Neoquímica Arena, né? No final de semana agora que se passou, e se tomasse amarelo não enfrentava o Cruzeiro, mas passaram ilesos e com isso não serão desfalques, mas poderia essa lista aí ter aumentado, viu? E como eu disse, o Marlon poderia ser um desfalque, não vai ser, está liberado pelo Cruzeiro a atuar aí contra o Maior de Minas, então deve ser titular no time do Mano Menezes. Independente dessa lista de desfalque, jogo complicado, mas dá, né? Se o Cruzeiro conseguir encaixar o seu estilo de jogo contra o Grêmio, na minha humilde opinião, dá para buscar os 3 pontos. Mas repito e reitero, jogo complicado. Próximo assunto, nação, já está na sua tela, matéria dessas últimas horas da Exame, ou do Exame, enfim. Revista, né, que fez sucesso durante muitos anos, hoje em dia, né, é mais lida aí através do seu site e que traz o Pedrinho BH na sua capa. E já tô aqui na matéria para trazer uma baita informação que tem impacto direto a nós cruzeirenses. De Minas, ele ultrapassou o Pão de Açúcar e hoje fatura 21 bilhões. Fundado por um ex-carregador de caixas, o Grupo Mineiro comprou o concorrente Bretas e superou o Pão de Açúcar no ranking nacional. Rapaziada, a gente falava há alguns meses que os supermercados BH faturava na casa dos 12/14 bilhões de reais. Esse número subiu para 21 bi. Bora pra lista aqui, eu não vou ler muita matéria não, mas eu quero aqui trazer essa lista, ó. Em 2024, a rede faturou 21,2 bi de reais com 338 lojas. Inclusive, inaugurou mais uma, até o Leonardo Jardim estava lá presente. Foi a primeira vez que o BH ultrapassou o GPA, né, no caso o Grupo Pão de Açúcar, né, no ranking nacional de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados, tá? Deixa eu ver se tem um rankingzinho aqui pra gente poder mostrar. Não tem. Eu vi recentemente um ranking, né? E justamente o Supermercados BH estava atrás do Pão de Açúcar. Ultrapassando o Pão de Açúcar, se eu não me engano agora, a rede de Supermercados BH vai pro top 3. Tem uma rede gigantesca, principalmente no norte, nordeste do Brasil, que está à frente, não vou lembrar o nome agora, se você lembrar comenta, está à frente, e se eu não me engano, a outra rede é a do Carrefour. Aí logo em seguida vinha o Pão de Açúcar, depois os Supermercados BH. Então o Pedrinho, né, com os Supermercados BH já alcança o top 3. Então assim, rapaziada, isso aqui é impacto direto, né, no Cruzeiro. Quanto mais o Pedrinho faturar, mais ele terá de renda líquida, né, uma continha boba. E mais ele vai ter fôlego para investir no Maior de Minas. Dito pelo filho dele, 300 milhões de reais investidos no departamento de futebol em 5 anos. Então assim, rapaziada, é fôlego para que esses investimentos aconteçam realmente. Imagina só agora, nessa virada do ano, a expectativa da janela de transferências. Pelo menos pela minha parte, a expectativa tá lá em cima. O Cruzeiro voltando para Libertadores, rapaziada, a tendência é que chegam aí, né, uns jogadores mais graúdos, né, até mais daqueles que chegaram principalmente na janela de verão da virada de 24 para 25.
E pra finalizar, Nação Celeste, o nosso vídeo, eu preciso trazer esse debate aqui, tá? Para o canal, porque o que eu vi de jornalista do Eixo, principalmente carioca, chorando que o Felipe Coutinho não foi convocado, né, para a seleção do Carlo Ancelotti. E assim, eu preciso dizer, né, a esses que se tivesse algum meia do futebol brasileiro a ser convocado, não seria o Felipe Coutinho, mas nem a pau. Nem a pau. Hoje, não existe meia, e aí seja, né, brasileiro ou não, jogando mais do que Matheus Pereira. Ah, mas tem o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje ele é mais meia atacante do que propriamente aquele meia articulador, criador, né? O cara da transição do setor de meio campo pro ataque, que faz essa bola chegar refinada, do passe diferenciado, aquele cara pifador. Esse cara, as características, né, hoje do Arrascaeta fogem um pouco a isso, né? Tanto é que o Arrascaeta está na sua temporada mais artilheira da carreira. E aí, olha só a comparação do Matheus Pereira com o Coutinho. Vamos lá. Jogos no Brasileirão. 29 pro Matheus Pereira, 25 pro Felipe Coutinho. Gols. 6 do Matheus Pereira, 5 pro Felipe Coutinho. Assistências. 7 do Matheus Pereira, 3 pro Felipe Coutinho. Total 13-8. Passes decisivos. 72 do Matheus Pereira, 47 do Coutinho. Grandes chances criadas, 13 contra 8. Duelos ganhos, 168 contra 86. Isso mostra como o Matheus Pereira, ele também ajuda demais hoje o Cruzeiro sem a bola. E o Felipe Coutinho, né, pelo amor de Deus, aí, a média, se você for colocar pro jogo, não chega a 4 por partida. Finalizações certas, 25-22. Dribles certos, 28-26. Aí tem um equilíbrio maior nesses dois, nessas duas análises. E para finalizar, passes certos em progressão pro ataque, 384 contra 322. Para o Eixo, números não definem, né? É uma situação. Mas se você assiste os jogos do Vasco e do Cruzeiro, e eu sou fominha e assisto tudo quanto é tipo de jogo, claramente, um está em um nível e o outro está em outro. O Felipe Coutinho, na sua carreira, já teve um ápice muito maior do que o do Matheus Pereira. Fato, ponto. Isso aí é indiscutível. Mas em 2025, não tem comparação. A bola do Matheus Pereira é uma bola de sim ser convocado. Do Felipe Coutinho, não. De talvez ali ser pontuado, de ser lembrado, mas, cara, com o Matheus Pereira jogando o que tá jogando, e sabe o que mais revolta? Não sabemos a lista completa daqueles, né, que estão em stand-by, que estão na tal pré-lista. Mas o Coutinho tá, saiu o nome dele. Saiu, por exemplo, o nome do Caio Jorge nessa lista, do Matheus Pereira não. O que é mais bizarro, né? Porque, rapaziada, sem clubismo, se tem algum meia para ser convocado, é o Matheus Pereira, tá? Mas aí, nesse caso, a gente tem, né, o Eixo tentando desvirtuar o que o Matheus Pereira tá fazendo, né? Terceiro colocado no Brasileirão, em um clube que ainda tem chance de ser campeão. Os números estão lá, matematicamente tem possibilidade, contra um clube que talvez nem Libertadores pegue, um clube que oscila muito mais que o Cruzeiro, apesar que o recorte nos últimos 10 jogos, o Vasco tem um ponto a mais, né? Mas é indiscutível. Até nos jogos que o Cruzeiro empata ou perde, o Matheus Pereira ele é muito mais impactante, por exemplo, nos jogos que o Vasco não consegue, né, vencer. Enfim, é pra quem acompanha jogo isso aqui, né? Coisa que a maioria dos jornalistas do Eixo pouco fazem quando se trata de times que não estão ali nos 4 grandes de São Paulo e Rio. Tá pontuado, nação? Concorda comigo? Discorda, fica à vontade, tá? Pontua por aí, deixa o like, hype o vídeo, a qualquer momento nós voltamos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto!